Olá, tudo bem, crianças? Vamos para a nossa aula de História, falando sobre o ciclo do ouro. A gente vai, podemos então relembrar toda essa fase do ouro também, como relembrando a fase do descobrimento, né? Da descoberta das terras brasileiras, certo? Que envolveu também o ciclo do ouro, com a participação de vários países, né? E a gente vai entender melhor o conteúdo agora na leitura do livro. O conteúdo está nas páginas 121, 122 e atividade nas páginas 123 e 124, que a gente vai resolver juntos aqui no vídeo, no slide que a gente vai passar, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui, desculpa gente, o ciclo do ouro. Então, como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência ao açúcar português, com o seu açúcar vindo das Antilhas. Então, Portugal, né, sempre se preocupando com os ganhos, né, com os lucros que ele poderia obter com a comercialização do açúcar. A Holanda também se interessou por esse produto, que era o açúcar, em outros locais e conseguiu fazer a concorrência com o açúcar português e o açúcar vindo das Antilhas. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos. Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca por metais preciosos. Então, saíram do ciclo do açúcar, que estava tendo prejuízos, e entrou para o ciclo, então, de metais preciosos, na busca desses metais, né, que pudessem, então, obter lucros, né, na venda desses metais que poderiam ser extraídos, né. Então, aí nós temos na imagem a presença de negros que trabalharam, então, nessa extração, né, dos metais preciosos, né, e aí, como eles eram escravos, eles tinham que obedecer às ordens de seus donos para poder fazer essa extração dos metais preciosos na época. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região, onde hoje fica o estado de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. Então, ou seja, deixando de ser o ciclo do açúcar, passou então a mineração, passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. Houve essa preocupação e esse interesse deles. Então, as primeiras pessoas a se instalarem na região não tinham estrutura como moradias, alimentos ou remédios. Então, as pessoas que faziam aquela extração, né, de metais preciosos tinham que ficar, né, lá próximo àqueles locais da extração dos metais e não tinha estrutura nenhuma. Não tinha moradia, não tinha alimentos, não tinha remédios, sobreviviam da forma que eram apresentadas para eles. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Além da extração, também em serviços domésticos, artesãos, vendedores ambulantes e na mineração. Então aí tem uma imagem, né, de alguns pedaços de ouro, de metais preciosos, aliás, pedras preciosas que foram encontradas, certo? Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho, mas a maior parte do que ganhavam ficava para seus donos. A exploração do ouro dependia do escravo, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro da água para achar ouro nos rios. Então imagine como era a vida deles, né? Eles ficavam lá, né, próximo a rios, certo? E eles passavam o dia, quase o dia todo, boa parte do dia, com as pernas dentro da água, para poder perceber a presença de ouro nos rios, certo? Então era essa vida difícil que tinham os escravos já naquela época, o sofrimento que eles passavam, certo, para poder atender as necessidades dos donos. Como os maus tratos continuavam, os escravos adoeciam, e por isso eles trabalhavam em média apenas 8 horas, porque muitos morriam de alguma doença. Então, tinham esses maus tratos, né? Por isso eles adoeciam, né? Porque passar mais da metade do dia com os pés, né, dentro dos rios para poder ver se percebe a presença de metais preciosos para atender as ordens de seus donos, muitos deles morriam, né? E aí
em vez de passar maior parte do dia, né, ali expostos aos rios, eles foram reduzidas essas horas, apenas por 8 horas, quando era identificado que algum escravo estava doente, certo? Depois que o ouro dos rios acabou, os escravos passaram a extrair o ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Então já mudou o local. Então chegou uma hora que o ouro terminou, né? Não acabou. A extração não foi mais possível encontrar. Então os escravos, eles então, a mando dos seus donos, foram extrair o ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Nessa época, o escravo podia comprar a sua alforria. E o que é a alforria? É a liberdade deles. Então, nessa época já era possível ele comprar a alforria e a liberdade deles. O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos. Então, aqui a gente vai iniciar a nossa atividade, certo? E que serão nas páginas 123 e 124 do livro de vocês. Então, agora vocês podem acompanhar. Eu vou fazer a leitura das questões e também das respostas para ajudar vocês a desenvolverem essas atividades do livro de vocês. Vamos à primeira questão, então, né, no livro de vocês. Então, primeira questão. Escreva o motivo pelo qual o açúcar começou a entrar em decadência no Brasil. Essa é a primeira questão da página 123. E aí, o que é que vocês acham? Qual foi o motivo que fez com que pelo qual o açúcar começou a entrar em decadência no Brasil? O que levou à decadência do açúcar no Brasil? E aí, o que é que vocês podem responder? Aconteceu que a Holanda, então, né, só explicando, começou a fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas. Então, a gente pode responder aí, vamos lá. Porque a Holanda começou a fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas, certo? Então, houve essa concorrência do açúcar português com o açúcar que vinha vindo das Antilhas e por esse momento começou a entrar em decadência no Brasil o açúcar. Segunda questão. Quem encontrou ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais? Quais foram as pessoas que encontraram ouro, o ouro que estava na região onde hoje fica o estado de Minas Gerais? Os bandeirantes de São Paulo. Então a resposta são os bandeirantes de São Paulo que encontrou o ouro na região onde hoje fica o estado de Minas Gerais. Terceira questão. Faça a correspondência. Então nós temos aí 3 itens na terceira questão, 1, 2 e 3. E 3 quadradinhos que vocês vão correlacionar as respostas. Aí, número 1 diz, cobrava impostos muito altos aos mineradores. 2, sofriam maus tratos e ficavam doentes com frequência. E o 3, fabricação de artesanato e venda ambulante. Então, os itens nós temos o primeiro quadrinho, tipos de atividades nos quais os escravos passaram a trabalhar. O segundo quadrinho, o governo português. E o terceiro quadrinho, os escravos. Então, qual desses itens seria o número 1 para o primeiro quadrinho? Quem era que cobrava os impostos muito altos aos mineradores? Era o quadrinho o segundo quadrinho, que é o governo português. Então, o governo português, cobrava imposto muito alto aos mineradores, desculpa. Agora o 2. Quem era que sofriam maus tratos e ficavam doentes com frequência? Então, nós temos aí o primeiro quadrinho e o terceiro quadrinho. Então, aí tá fácil da gente saber, né? Eram os escravos que sofriam maus tratos e ficavam doentes com frequência. Então, é o terceiro quadrinho. E, por último, fabricação de artesanato e venda ambulante. Qual seria a resposta? Tipos de atividade nos quais os escravos passaram a trabalhar, que seria o 3, o primeiro quadrinho. Então, ficou na ordem 3, 1 e 2. Quarta questão, ainda na página 123. Sabendo que as primeiras pessoas, ao se instalarem na região, encontraram-na sem qualquer estrutura, pois não havia moradias, alimentos ou remédios,
Que comentários você faz a respeito dessa situação? Então, essa é uma questão pessoal, é uma resposta pessoal, que vocês vão dar a opinião de vocês. O que vocês diriam para essas famílias, aquelas famílias que iam para suas regiões e lá não encontrava qualquer estrutura, onde não havia moradias, onde não havia remédios, onde não havia alimentos. Então, qual é o comentário que você faria a respeito dessa situação? Poderíamos dizer, né, só uma ideia que eu estou dando para vocês, que, por exemplo, todos têm direito a melhores condições de vida, né? Sobreviver numa região assim, onde não tem remédios, onde não tem moradias, boas moradias, onde não tem alimentos, é ruim, é sofrido. E que todos têm direito a melhores condições de vida. Seria essa uma das opiniões que vocês poderiam dar, né? E que os governantes, então, devem solucionar esses problemas sociais, porque aí são problemas sociais. As condições de moradia, as condições de educação, as condições de saúde, alimentação, né? Tudo isso são obrigações dos governos. E é para isso que nós, né, como adultos, votamos para que eles sejam escolhidos como representantes do povo, para melhorar as condições de vida das pessoas, no geral, né? Então, aí seria, né, uma ideia para essa resposta e que vocês colocarão as opiniões de vocês, certo? Então, na página agora 124, continuando as atividades, nós vemos aí a questão 5, a quinta questão. Marque a resposta certa. Então, aí nós temos alguns itens que vocês vão marcar um X para o que for correto de acordo com o texto que a gente acabou de ler. Letra A. Quem fazia a extração do ouro? Aí nós temos 3 itens, né? Que é o item número 1, os indígenas. O 2, os holandeses. E o terceiro quadrinho, os escravos. Então, qual dos 3 vocês acham que fazia a extração do ouro? Então, sabendo do que vocês já ouviram, são os escravos, né? Eles é quem faziam a extração do ouro, eles que ficavam lá a maior parte do dia, com os pés na água, nos rios, né? Ficavam lá o dia inteiro, muitos adoeciam, muitos morreram também nessas condições, certo? Então, a resposta, os escravos, que é o terceiro quadrinho. Letra B. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como? Que inclusive eu falei durante a aula, né, na leitura do livro. Como eles eram reconhecidos na época? Vendedores ambulantes são aqueles vendedores que vendem coisas nas ruas, tipo frutas, verduras, né, vários alimentos, podem ser utensílios também de cozinha. Na época eles vendiam de tudo, né? Então eles eram vendedores ambulantes, iam de porta em porta para vender aqueles produtos. Então, quem eram os negros vendedores? Eram os ambulantes, o item 1. Eram o item 2, negros como eles eram conhecidos? Eram conhecidos como ambulantes? Eram conhecidos como negros de ganho ou eram conhecidos como negros vendedores? Como os negros vendedores eram reconhecidos na época? Então, item 1, 2 ou 3? Então, é o item 2, que eram reconhecidos como negros de ganho, certo? Sexta questão. Quais atividades os escravos negros exerciam? Então, aí a gente vai ver que a gente então comentou durante a aula. Primeiro item, serviços domésticos? Sim, serviços domésticos. Fiscalização? Não, eles não faziam fiscalização. Artesanato? Sim. Feitoria? Não. Vendas ambulantes? Sim. Mineração? Sim. Então, os itens que vocês vão marcar serão serviços domésticos, artesanato, vendas ambulantes e mineração. 4 itens. Sétima questão. Troque o código pela letra correspondente e descubra o nome do documento que o escravo podia comprar e que garantia sua liberdade na época da mineração. Foi o que eu já falei, né, durante o texto que eu estava explicando para vocês. Então, teve um documento que eles podiam se libertar, né,
daquela escravidão, daquele sofrimento, da forma como eram tratados, né? Então, qual foi o documento? Então, vocês vão se utilizar desses desenhos, né? Olhando as letrinhas em cima, A, C, D, E, F, I, O, L, R, T. Vão olhar os símbolos e vão substituir por cada letrinha aí que estão sendo apresentadas. Então, a primeira palavrinha seria carta, né? A segunda, de. E embaixo a palavra alforria. Então, carta de alforria foi um documento que correspondia à liberdade, né, dos escravos na época, certo? Então, gente, a gente aqui conclui, né, as atividades das páginas 123 e 124. Vocês vão fazendo devagarzinho, ouvindo o vídeo, tirando as dúvidas, olhando, relendo também de novo os conteúdos do livro, para fazer tudo direitinho, tá? Então, aqui a gente vai terminando a aula de hoje. Com calma, façam tudo direitinho.